Olá pessoal, graças a Deus estamos aqui começando mais um programa, Jesus é a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas, que venha iluminar nossas mentes, a minha, a sua, para nós compreender a palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus é um alimento, é o pão da vida que alimenta o espírito, a alma, e também traz resultados bons para o corpo, né? Que é exatamente essa santificação, espírito, alma e corpo. Então necessitamos disso aí. A palavra de Deus, ela nos santifica, nos leva à vida eterna. Por isso é um alimento, né, que alimenta essa caminhada espiritual. E precisamos repetir isso aí, precisamos estar falando todos os dias, e prestando atenção de maneira que assim você está comendo, você está se alimentando, né? Porque o alimento é dessa forma, você não pode só espiar, cheirar, tem que engolir, verdadeiramente colocar na boca e engolir isso aí. Assim é a palavra de Deus, né? Nós precisamos não só ouvir, mas dar ouvido. Que é uma diferença aí entre ouvir e dar ouvido. Uma diferença aí é que ouvir entra no ouvido, sai no outro. E dar ouvido você guarda, né? Você grava, você presta atenção, você se alimenta, você dá valor a essa palavra e fica em você para te guiar, para te ajudar. É exatamente você se santificar, que é você se livrar, se libertar do pecado. A palavra te aconselha, você recebe o conselho e assim você faz conforme a palavra e ficou lavado, ficou santificado naquele assunto lá. Então veja aqui que assim mesmo é a confissão. É a palavra que sai da sua boca. Você pode falar só por falar, que sempre tem o ditado da boca para fora, né? E você pode falar do coração, de verdade, né? Aquilo pode ser mal e pode ser bem. Pode ser para amaldiçoar e pode ser para abençoar. Então, se você fala de coração, isso se cumpre, né? Isso é verdade, isso é escrito, é monitorado aí no mundo espiritual. Então, as intenções valem muito, né? E principalmente no sentido de você ter consciência do que está falando e do que está ouvindo, né? Então, é bom que a gente preste atenção para ter consciência, para aprender como servir a Deus, como conhecer o Senhor, o que é que Deus pede de nós para que possa nos abençoar, achar lugar em nós de bênção, de aprovação, de prazer. Então nisso nós aprendemos na palavra, né? O crer, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando se trata de palavra de Deus, então aqui está falando do reino do céu, o reino do próprio Deus. Não tem nada a ver com o homem. É claro que liga o homem também, porque o homem, ele tem essa ligação com o espírito que foi dado pelo próprio Deus. Um espírito de cada homem, né, foi dado por Deus. E nós podemos nos religar a Deus através do seu espírito e o meu espírito. Então é assim. Então nós necessitamos de nos religar ao Senhor, nos aproximar do Senhor, que é onde está a nossa vida eterna. Vida, quando a gente fala vida eterna na Bíblia, está falando de salvação, morar com Deus, viver com Deus para sempre, ser um herdeiro do reino de Deus. Que não é simplesmente você
ter vida eterna no sentido de que o espírito vai ficar vivo. Não é nesse sentido, não. É no sentido de estar com Deus ou sem Deus. Então, morte eterna não é uma morte como a morte natural, que desaparece, vira pó. Não. O espírito não morre. Então, vai ter uma prisão eterna, uma separação de Deus, da vida eterna, de uma vida, da herdade de Deus, né? Você não faz parte do reino, não vai reinar com Jesus. É isso aí. Então vai ser condenado, né? Agora, quando se trata de vida eterna, é exatamente a aprovação. Foi aprovado por Deus e vai ter essa herança que é reinar com Jesus. É isso aí. Então, quando se trata de vida, é isso. A maneira que você tem para ser um herdeiro de Deus é se chegar a Deus. É dar ouvido à sua palavra e assim o resultado é se aproximar de Deus. E seja santo porque eu sou santo. Né? Diz o apóstolo Pedro, né? Na sua carta, e ele repete isso, né? Que a Bíblia diz que Deus é santo mesmo. E exige que nós sejamos santos para se aproximar dele. E ele torna a repetir: seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então a minha vida carnal, terrena, física, tem essa ligação em toda a maneira de eu viver nesse tabernáculo. Vai ser falado aqui em tabernáculo, que é esse corpo, que pode ser o templo de Deus, se eu aceitar isso, que é exatamente a habitação de Deus em mim, porque o Espírito de Deus se liga ao meu espírito, então ele habita em mim. Né? Isso a gente vê na Bíblia, né? Que o apóstolo Paulo até fala isso aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, perguntando aos coríntios ali, depois de falar sobre isso: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Então o versículo 16 ali, ele fala isso aí. Ou seja, chamando a atenção dos coríntios ali, dizendo que eles não sabiam disso, porque eles estavam andando segundo os homens, segundo a carne, com dissensões, com discórdia entre eles. Então ele perguntou se eles não sabiam que o Espírito de Deus habitava neles. E aí ele prossegue dizendo no 17 que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, quando você sai dessa santidade, você não é santo em toda a vossa maneira de viver. Estamos falando daquilo que você sabe, que você já aprendeu, né? Porque o homem não peca sem saber, no sentido da inocência do homem. Tem uns pecados de morte, que isso aí é complicado, isso aí é pecado mesmo, não tem jeito, né? Mas estamos falando de pecado diário. Então você tem que estar sempre pedindo perdão para Deus, sempre procurando não fazer. Se acontecer, é num deslize e por falta de consciência, por falta de não entender. Mas é uma vida de santificação, exige de você esse aprendizado. Sabe aquela coisa que você não vai cobrar de um ajudante a mesma coisa que cobra de um profissional? É isso aí. O ajudante está aprendendo ainda. Então, quanto mais tempo de experiência na profissão que for, naquele assunto, mais exigência vai ter. Rapaz, tu tem tantos anos que faz isso e não sabe isso aqui? Então, da mesma forma é com Deus. Então, você é cobrado conforme o teu aprendizado, conforme o teu desenvolvimento.
conforme essa consciência. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então, se o homem sabe e faz errado, ele pecou. Então, ele destruiu esse templo. O que é isso? Ele jogou para fora o Espírito de Deus, se desligou do Espírito de Deus. É isso aí. Então, ele não habita mais em você. Aí, isso é o que quer dizer no versículo 17 de 1 Coríntios, capítulo 3. Paulo está dizendo que Deus sai de você. Deus se desliga de você. A vida se desliga de você. Que é exatamente se alguém destruir esse templo. Então é você que dá o pontapé. É o Senhor, é você que tem a decisão de ficar ligado ou desligado. Se é que já está ligado. Você tem aí um dever de se ligar ao Espírito de Deus. Aceitar Jesus como Salvador, aceitar o Evangelho como regra de vida para você se santificar em toda a vossa maneira de viver. Essas palavras, essa maneira de você viver se santificando, só está na Bíblia, os conselhos, e você fazendo isso, você vai se santificando. Então, toda a vossa maneira de viver, se você faz porque quer, sabendo do mandamento, sabendo da doutrina de Cristo, e você erra porque quer, tem que recorrer rapidamente a Deus, e isso é um processo que vai sempre acontecendo, mas você vai pedindo perdão. E se for uma decisão de pecar de novo, viver uma vida de pecado, você tocou os pés no Evangelho, na palavra de Deus, na doutrina de Cristo, no Espírito de Deus. Então você destruiu, você expulsou o Espírito. É isso aí. Então é isso que Paulo diz no versículo 17. Se alguém destruir esse templo, então você meteu os pés no Espírito de Deus, na lei de Deus, nos mandamentos de Jesus e dos apóstolos. Aí, se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Deus vai embora, saiu fora. Você fica sozinho no mundo, você fica no meio do pecado aí, né? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, em toda a maneira de viver, eu preciso andar em santidade, ligado ao Evangelho. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. Romanos 1:17. Então, no Evangelho eu descubro o que é justiça e o que é injustiça diante de Deus. Quando eu estou dentro da justiça de Deus, é sinal que eu estou aprovado por Deus. Então, estou santo. Dentro das possibilidades do homem, né, alcançar essa santidade, que não é uma santidade igual a de Deus, claro que não, né, mas é tolerável. Por quê? Pela intenção. Então você recebe a graça, é agraciado com a salvação e com a justiça de Deus e com essa proteção de Deus, com essa iluminação de Deus, revelação do reino de Deus, exatamente por essa tolerância. E Existe uma tolerância exatamente dentro da tua possibilidade. Sabe aquela coisa que uns levam 50 quilos e outros levam 70, outros levam só 30, que é conforme a capacidade do homem carregar, é por aí. Então você está usando duas forças, mas eu só carrego 20 quilos. Mas eu estou usando a minha força toda. Aí outros que é mais forte leva 70. Mas ele ganha do mesmo jeito de mim, porque no reino do céu é assim.
Jesus, ele falou uma parábola exatamente falando isso aqui. Que é semelhante a isso que eu falei. Que ele contou uma parábola de um homem que saiu atrás de trabalhador para trabalhar para ele. E ele encontrou logo um cedo, chamou eles e acertou o salário. Ali um valor. Vamos colocar aqui R$20. E aí depois ele saiu, colocou isso para trabalhar e saiu atrás de mais trabalhadores. Meio-dia ele achou outros. E chamou e eles foram trabalhar. Mesmo valor. E aí quando foi a tardezinha, já faltava só 1 hora para fechar o horário, ele achou uns na praça. Jesus contando a parábola. Aí perguntou por que eles não estavam trabalhando. Porque se for por vagabundo, irmão, porque não quer trabalhar, aí já é negligência, se omitir. Mas eles disseram, nós não estamos trabalhando desde de manhã, porque nós não achamos trabalho. Então eles estavam querendo. Então tem esse lado aí dessa consciência. Que se era porque não queria, não merecia ganhar como os outros. Mas como eles não acharam, então no reino do céu é essa justiça aí. Jesus levou eles. Trabalharam apenas 1 hora. Ou seja, Jesus não, o homem lá. Jesus contando a parábola. O homem levou, botou para trabalhar somente 1 hora, já acabando o expediente. E ele chamou o encarregado ali e mandou que pagasse as pessoas. Aí começa pelos últimos. Em vez de começar pelos primeiros, começou pelo último que chegou. E pagou mesmo R$20 que ele acertou com os primeiros, ele pagou para o último, pagou para aquele que veio meio-dia e pagou para os outros também. Mas aqueles que vieram de manhã, eles acharam ruim, acharam injusto, porque nós enfrentamos o calor do dia, todo dia para trabalhar e ganhar do mesmo tanto do que chegou agora. Então aquele homem disse, por acaso tu está de olho no que é meu? Eu não posso fazer do que é meu o que eu quiser? Então assim é o reino do céu, irmão. Tem gente aí que serve a Deus 100 anos. E outros, como o ladrão da cruz, nem 1 minuto. Foi só ali 30 segundos, né? Então você tem que considerar pela consciência, ele se converteu de verdade. Então o trabalho dele, e vai ver que, eu sempre digo daquele ladrão da cruz, que se converteu ali e reconheceu Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como tendo um reino eterno, como um dos grandes pregadores. E ele não pregou mais de 30 segundos, no máximo 1 minuto, né? Acho que 30 segundos mesmo. Quer dizer, mas ele reconheceu. Então nós não podemos nos basear nisso aí. Nós precisamos fazer o que é o alcance da mão. Até Salomão escreve isso dizendo que o que vem ao alcance da tua mão, façai. Para você fazer. Porque para a sepultura, para onde você vai, não tem fábrica, não tem nada, não tem trabalho, não tem como fazer mais nada. Então, nem natural, imagina no espiritual. Então, nós não podemos fazer mais coisa nenhuma, no mundo espiritual também não. Então, precisamos fazer agora, usar a força. Jesus, ele disse, amai a Deus. Quando perguntaram para ele como era para se salvar, ama a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Sabe o que é você se empenhar
É isso aí, você faz a tua parte natural, claro. Tem que dormir, tem que trabalhar, seja em que for para sobreviver. Mas você não exagerar nisso, no natural. Sabe o que é você se ligar exageradamente, sem necessidade no natural e deixar de fazer o espiritual? Então você tem que tirar tempo para fazer o espiritual, que é exatamente dele que vem a bênção. Mas eu não posso relaxar também no natural. É aquela coisa de você equilibrar isso aí. E o Espírito de Deus te dá sabedoria para isso. Para você equilibrar se você quiser. Né? Que é para você não ser um irresponsável. Você vê que o próprio Jesus, ele trabalhou, né? Como carpinteiro, exercendo o seu trabalho ali, a sua responsabilidade como homem. Depois ele começou o seu ministério ali, mas foi 3 anos e meio só. E até eu acredito nas reservas ali que ele fez e tudo, e tinha as pessoas que ajudavam ele, que ele era usado, né, curando os enfermos. Aí a Bíblia mesmo diz que tinha as mulheres que foi curada de enfermidades e expulso demônios delas, e elas sustentavam ali, ajudavam o ministério de Jesus com as suas fazendas, né? Então veja que esse lado responsável do homem você tem que assumir, mas você não pode exagerar nisso, que é exatamente deixar de fazer o lado de Deus, o lado espiritual, o lado do reino do céu, de Deus, empenhado, agarrado, visgado, atento, só no natural. Então Jesus, ele falou muito sobre isso também, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. E se você decidir viver só do evangelho, Deus te segura também, porque está precisando de obreiros sempre. A seara é grande, os obreiros é pouco. Orai a Senhor da seara que envia obreiro, mas tem que ser chamado mesmo. Não é para você viver do evangelho no sentido de um comércio, como uma sobrevivência natural, como uma profissão. Não, não é isso aí. Então tem que ser um chamado mesmo, da parte de Deus. Você sentir isso aí Deus sustenta, porque o Senhor disse isso. Enviou os discípulos e pediu para não levar nem comida, nem roupa, nem somente do corpo mesmo. Não levar nada. Todo obreiro é digno do seu salário, quando é feito de forma correta. Então é necessário que a gente se desligue das coisas natural. Sabe aquela coisa do ciúme, da mesquinheza, da avareza, agarrado, não solta, a preocupação ligado só com as coisas naturais, e você não fica só no vertical, no horizontal e nada vertical. Então você tem que mudar essa chave. Tem aquele momento de você virar a reversora ali. Não, agora é sentido vertical. Agora eu vou para o céu, vou trabalhar no reino do céu, tanto cultuar o Senhor, fazer a obra, tanta coisa, ler Bíblia, orar e jejuar, trabalhar no reino do céu. E Deus vai te dando essa sabedoria. Então é preciso que a gente tenha esse empenho. E isso vai ser repetido, né? É o que nós vamos falar exatamente aqui. Segunda carta universal do apóstolo Pedro. Segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. Que ele fala exatamente do que as pessoas até sabem já. Muitas vezes a gente chega no culto, nós que vivemos esse mundo espiritual, no mundo evangélico, vamos falar assim, a gente cultua a Deus todo dia e passa o dia falando em Deus e entra pela noite, tudo.
E é muito repetitivo. Mas não é porque se repete que não tem valor. Perdeu o valor, não tem conteúdo, acabou ali o alimento daquilo lá, de alguma forma a revelação se esgotou. Numa palavra, num versículo. Pelo contrário, é inesgotável. Você, toda vez que lê um versículo, se você tem buscado em Deus e isso é verdadeiro, você vai ter uma revelação diferente. Então, as coisas natural, que a Bíblia, olhando assim, é natural, você compreende as palavras, foi escrito em português aqui, mas o significado, o resultado é espiritual. Então, eu tenho que, quando eu pego feijão, eu olho para ele, eu posso cozinhar do mesmo pacote de feijão só uma parte, aí eu como aquela parte lá, amanhã eu estou lá com a outra parte, mesmo jeito, não muda nada, mas as proteínas, as vitaminas é outra, eu preciso daquilo lá. Então entenda que isso é repetitivo e nós precisamos estar dentro. O Jesus, quando o próprio Deus ali, quando pegou o cajado de Moisés, levou Moisés e deu o cajado, mandou ele passar para Josué, ele disse para ele ter ânimo. E ele de maneira nenhuma deixar se apartar do que estava escrito naqueles livros, o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu. Que ali foi o começo da Bíblia. Não deixa que se aparte a tua boca do que está escrito nesses livros. Medita nessas coisas de dia e de noite. Não te aparta nem para a direita e nem para a esquerda. Então, assim, fazendo isso, tu conduzirás esse povo à terra prometida. Então a responsabilidade é minha, é sua. Deus, ele te dá só o poder, a revelação. Ele te justifica, que é exatamente te proteger do mal, do engano do diabo. É isso aí. Então, aí você vai pela a justiça de Deus. Quando você atenta para as coisas de Deus. Então vem esse poder, essa iluminação, essa proteção da parte do Senhor, que nos justifica, né? Então veja aqui, eu vou ler aqui o versículo 12, segunda carta de Pedro, universal, né? Segunda carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as sabeis, estejais confirmados na presente verdade. Você, embora esteja confirmado na presente verdade, o que é isso? Na presente palavra de Deus. Você seja crente verdadeiro, ainda que você seja crente, é isso que ele está dizendo. Você está confirmado, você é crente mesmo, na palavra de Deus, você já sabe essas coisas, mas eu não vou deixar de exortar. Então é o que a gente faz aqui também, claro. Programa no rádio, na TV, vou para o culto, escola bíblica, dominical, e tudo, e orar, e leitura da palavra, e oração. Então a gente é uma vida, é outra vida, que você tem que se alimentar, você mesmo, desse Deus, quando você, como eu já disse, vira a chave, a reversora, da terra para o céu. É isso aí. E você é esses 2 homens, natural, terreno, espiritual, celestial. Então você, uma hora, está aqui no natural, porque precisa, necessita, você é natural.
Aí você vira para o espiritual. Aí é espiritual mesmo. Então Deus tem prazer naquele que faz isso. E não tem como, não devemos achar que sabemos. Não, nós já sabemos disso aí, já conheço a verdade, eu estou aprovado por Deus, já sou crente, Deus sabe disso, eu sou filho de Deus, já fica tranquilo. Não. É a mesma coisa, e muito pior até, do que eu dizer, eu já comi ontem, bebi água também, não quero mais não. Não vou comer mais e nem beber água mais. Então eu vou desfalecer, eu vou morrer. E aqui muito pior, porque a morte é eterna. Não é? É espiritual, né? Então é preciso sempre essa exortação, um chamado de atenção para avivar, para ajudar, me incentivar, me relembrar, memorizar. É isso aí, fazer eu lembrar. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bens as sabeis, e estejais confirmado na presente verdade. É isso, ainda que esteja confirmado como um crente mesmo, mas precisa, né? Versículo 13, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Eu acho justo que enquanto eu estiver nessa terra, nesse corpo, dessa forma aqui, eu tenho essa responsabilidade, né, de despertar-vos, admoestando, né, ensinando, chamando a atenção, de alguma forma, dando um equilíbrio nisso aí, chamando a atenção para você ficar atento. É isso aí. Então ele diz aqui, no versículo 14, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, que é esse corpo, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Ou seja, Jesus já me disse que daqui a pouco eu já vou viajar. Ou seja, mataram o apóstolo Pedro, né? Crucificaram. Então Jesus já tinha revelado para ele que ele em breve deixava aquele tabernáculo. Quando chama de tabernáculo, ele está falando assim, é uma morada de Deus. É onde tinha no Velho Testamento o tabernáculo e tinha a Arca da Aliança no lugar santíssimo. Depois do véu, de um lugar santo, um lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, que ali estava a presença, a glória de Deus estava ali. Então, hoje o tabernáculo somos nós, a habitação do Espírito de Deus, né? Então Deus habita em nós, por isso ele está dizendo que é um tabernáculo, né? Aí ele diz aqui no versículo 15, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então veja aqui que ele está falando que depois, eu quero deixar bem claro aí, ensinar vocês, para vocês ficarem lembrando disso aí. Depois de eu morrer, vocês ficar se lembrando sempre dessas coisas que eu falei. E aí, graças a Deus, né, colocaram no cânon bíblico, né, de maneira que nós ficamos repetindo isso aqui, nós ficamos falando. E nós vamos nos alimentando, que é a mesma coisa de estar plantando, e estar colhendo, e estar se alimentando. Nós ficamos com essa bênção, né, que é a Bíblia Sagrada, os mandamentos, a doutrina de Cristo e dos apóstolos, para nos alimentar todos os dias disso aí.
e produzir em nós mesmos fruto para alimentar outros, que é o caso dele aqui, que ele está dizendo que é uma responsabilidade dele dizer essas coisas, chamar atenção, exortar, né, admoestar, para que as pessoas ficassem se lembrando. Aí ele entra aqui no versículo 16, que diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente, né, compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então veja o que ele está dizendo aqui. Não é que disseram as fábulas aí, que pode ser até mentira ou não, conversa fiada. Ninguém sabe se é verdade, pelo contrário. Nós não estamos anunciando Jesus para vocês de uma forma duvidosa. Não, nós mesmos vimos ele. É isso aí que ele está dizendo aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, né, artificialmente, né, compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Não foi uma coisa artificial de alguma forma aí, não. Então ele está dando aqui uma certeza. Está falando aqui, não, o que eu estou dizendo, eu vi. Foi dito para nós. Foi falado, convivemos. É isso aí. Aí ele diz no versículo 17: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Então ele está dizendo que ele recebeu de Deus, né? E ele viu isso aqui. O apóstolo Paulo viu, ele vai falar aqui. Ele mesmo ouviu essa voz, né? Então, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, ponto: este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Versículo 18, né? O versículo 18 aqui, que diz assim: e ouvimos esta voz dirigida do céu. Não é uma conversa fiada. Então a voz falou, né? E eles ouviram. Ouvimos, isso aqui está falando ali do monte da transfiguração. Jesus chamou Pedro, que é ele aqui, João e Tiago, irmão de João. Os dois irmãos, filhos de Zebedeu, né? E Pedro foi no monte da transfiguração e lá ele se transfigurou. Ou seja, num homem natural, que era Jesus no sentido carnal, ele se transfigurou num corpo glorificado. Seu corpo brilhou como o sol. E ali apareceu Moisés e Elias conversando com ele. E eles viram isso aqui, a voz falou do céu dizendo isso aí, essas palavras: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Escutai-o, dá ouvido a ele. Então, veja aqui, ele está dizendo aqui exatamente disso. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Eles ouviram, né?
Então, versículo 19, ele diz assim: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então veja aí que ele está falando aqui que nós temos nós temos muito firme as palavras dos profetas. Então tudo desde o Velho Testamento apontava para Jesus. E aí ele já tem essa firmeza dos profetas, dos salmos, de Moisés mesmo, os 5 livros que eu falei agora há pouco. E os profetas e os salmos que falaram de Jesus. Ele disse: é bom que vocês se afirmem nisso também, né? E temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, que é exatamente o Evangelho, a palavra de Deus, Jesus, o Salvador, que é a estrela, né? Que alumia, né? Então, esses 2 versículos que nós vamos ler agora, o 20 e 21, é aonde nós precisamos estar firme, como ele diz nesse 19 aqui, e temos muito firme. E ele diz que nós devemos também acreditar nas palavras dos profetas e neles aqui, né? Até que nós mesmos seja esclarecido, revelado tudo isso. Então, se você parar de buscar, você perde a revelação, você perde essa luz, entra na escuridão. Mas se você, quanto mais tu busca, mais Jesus se revela para ti. Mais você compreende o reino de Deus. É isso aí. Então, esses 2 versículos nós vamos ler agora. Versículo 20, olha o que diz aqui: sabendo primeiramente isto, ponto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, a gente falou dos profetas aqui, que nós temos que ter essas palavras dos profetas, sem falar neles, né? Nos apóstolos que conviveram com Jesus, né? Mas ele está falando dos profetas, que nós devemos acreditar. E que aí ele entra nesse 20 dizendo que, sabendo primeiramente isto, eu preciso saber disso, saber no sentido de acreditar. É confirmar, se afirmar, confiar de verdade, né? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, que é dos profetas, né, da Escritura, é de particular interpretação. Então, um profeta, ele não falou dele mesmo, ou de outro homem. Ele falou do reino de Deus, ele falou da parte do Espírito de Deus. Então, o próprio Espírito é o autor das revelações, das profecias que é. Então, isso não é de particular interpretação, mas é interpretado, ou seja, revelado pelo Espírito. Aí ele diz no versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então é isso aí. Eu acho que é uma das primeiras coisas, assim, sempre eu já preguei nesses versículos aqui, preguei assim no sentido que estamos falando aqui, e dizendo que é uma das primeiras coisas que nós, nos primeiros passos, né?
É você acreditar que a Bíblia é revelação de Deus. É a imagem de Deus. É a imagem de Cristo, o Salvador. É a imagem do reino de Deus. Quando a gente fala isso, a gente está falando sobre nós, com relação ao homem. Porque a palavra de Deus não serve para outra coisa senão para salvar homem, salvar a alma do homem, salvar a humanidade. É para isso. Então foi umas palavras que está escrito aqui, foi revelada pelo Espírito Santo aos homens e através de homem, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, pelo Espírito de Deus. Nós não estamos falando aqui de negócio, de alguma forma eu sobreviver, procurar plantar alguma coisa para comer. Não, nós estamos falando aqui de reino de Deus. É reino do céu. Então Deus, Ele dá o seu poder, Ele revela o céu para os homens, para o homem, se o homem buscar nisso aí, pela orientação da palavra, ele acha essa revelação, ele acha essa iluminação, para ser iluminado, dá inteligência para ele compreender o reino do céu e dá força para ele caminhar, para ele persistir nisso aí, insistir até chegar à vida. Quer chegar à morte física e entrar na vida. Quer dizer, aí você tem que entender que o autor é Deus. O autor é o Espírito de Deus. Usou os homens para escrever, para profetizar, para dizer e escrever aqui. Do mesmo jeito, vê o próprio Jesus, como homem, se fez carne ele mesmo, porque ele é o próprio Deus. É Deus também. E assim se fez carne, habitou aqui como homem, foi usado por Deus. Depois mataram ele, mas Deus o ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. E deu o entender de o que vai acontecer com nós. E os apóstolos, ele ensinou a nos ensinar. E tem essas cartas aqui, revelada pelo Espírito Santo que usa os homens. Nós não temos mais a profecia no sentido bíblico para mudança de concerto com Deus, de aliança com Deus. Essa aqui fechou aí. Por isso Jesus disse que o último dos profetas foi João Batista, porque chegou Jesus, parou nele. Não, é isso aqui mesmo. Só disse para os apóstolos, é assim, agora é a minha igreja. Vocês são a minha igreja, meus testemunhos, vocês vão testemunhar, sair aí pregando o evangelho em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, conto com vocês aí. Então, ele dá esse poder, e ele deu aos 12, aos 70, antes da morte. Depois, ali depois da morte, ressuscitou, passou 40 dias, aparecia, desaparecia, comia, bebia com os discípulos, e subiu ao céu e disse, espera aí, em Jerusalém, até que do alto venha o revestimento de poder. E eles esperaram com 10 dias, veio no dia de Pentecostes, que não tem nada a ver com isso, era uma festa, e tem ainda essa festa do judeu, mas Jesus aproveitou aquele dia, tinha muita gente em Jerusalém, e desceu o Espírito Santo, a promessa que ele já tinha dado. O Espírito Santo vinha para a terra, e para revelar, convencer o mundo, que é pessoa, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele que me convence se eu der lugar. E esse convencer, eu preciso acreditar. Quando eu acredito, primeiro isso aqui, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, não foi a vontade de homem. Não, a vontade do homem é dançar forró. Com a vontade de homem algum.
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aí começou. Então a igreja do Senhor, aí ele dá poder para essa igreja, para pregar o Evangelho, dizer que o que é reino do céu, o que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a maneira que você faz para ser um participante desse reino, para você ser um herdeiro do reino do céu, para o teu nome estar escrito no livro da vida, você participar da árvore da vida. Então, como é isso? Se você não pergunta para o dono do reino, como é que tu vai saber? Então, o que está aqui é exatamente para você saber e ficar lembrando. Ah, é assim. Amanhã é assim. E no outro dia assim. Por que que Jesus disse que nós precisamos ceiar? Para memorizar, para lembrar da morte dele na cruz do Calvário. Aí fazer isso em memória de mim, para se lembrar que eu fiz isso. Senão vocês se esquecem e se perdem, porque sem isso aí, vocês não, se não acreditar que eu morri por vocês, para ti eu morri sem necessidade, não vai servir de nada para ti essa morte minha. Agora, se você acreditar, serve de ressurreição para ti também, de vida eterna. Então, eu preciso estar relembrando. Santa Ceia. Exatamente, me alimentei do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, de maneira espiritual, de maneira memorial, para me lembrar, para me reconhecer esse favor, essa graça, esse presente que o Senhor Jesus me deu. E eu seguro nisso aí, porque não é uma coisinha, um símbolozinho, um negócio que você vai se apegar a isso aí e vai ter vida eterna. É palavra. Então você tem que vir para a palavra, sabendo primeiramente isso aqui, que a palavra é de Deus mesmo, não é de homem não. Ah, isso aí foi homem que escreveu. Conversa fiada, não vai na história. Então você, quando acredita que lê, querendo mais e mais e obedecer mesmo, você se alimenta do Espírito de Deus e assim você tem a revelação do céu e começa a carreira, andar rumo à vida. Caminho, verdade, vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela Tua bondade e misericórdia, tem derramado sobre as nossas vidas a Tua graça, a Tua bondade e o Teu favor. Pai, abençoa todos aqueles que nos assistiram, meu Deus, nos ouviram, ajuda essas pessoas a compreender, meu Deus, a entender, a aceitar verdadeiramente a exortação, meu Deus, o ensino, meu Deus, da doutrina do Senhor. Pai, que essas pessoas possam aceitar, meu Deus, ser um discípulo disciplinado pela palavra do Senhor, de maneira, meu Deus, que venha se santificar. Como disse e diz a Tua palavra, seja santo, porque eu sou santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Pai, abençoa, ajuda, abençoe em tudo, e em tudo damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E amém.